Rezemos agora a oração ao Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Eu creio no Espírito Santo. Este é o terceiro artigo de fé do nosso credo. Mas não há dúvida de que o Espírito Santo é a pessoa de Deus mais desconhecida. Até mesmo os cristãos bem atuantes, que iniciam todas as suas orações com o sinal da cruz, invocando as três pessoas da Trindade, dirigem suas preces ao Pai ou a Cristo, seu Filho. E só em momentos muito especiais se lembram do Espírito Santo. Mas o cristianismo, desde os primeiros séculos, nos apresenta o Espírito Santo como a força de Deus que nos faz entender os próprios mistérios divinos. O tempo por excelência do Espírito Santo é o tempo pascal, quando ele nos é dado sem medida por Jesus crucificado e ressuscitado. Este tempo de graça conclui-se com a festa do Pentecostes, na qual a Igreja revive a efusão do Espírito sobre Maria e os apóstolos reunidos em oração no cenáculo. E quando vocês receberem o sacramento da confirmação, vocês serão fortalecidos pelo Espírito Santo para uma vida de seguimento a Cristo e de missão, de levar o seu Evangelho em todos os ambientes em que estiverem. O Espírito Santo, como já falamos, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ele é o grande dom de Cristo ressuscitado, que abre a nossa mente e o nosso coração à fé em Jesus como o Filho enviado pelo Pai. E é Ele também que nos guia para a amizade e a comunhão com Deus. Mas para estar em contato com Cristo, é preciso primeiro ter sido tocado pelo Espírito Santo, como nos conta São Paulo em sua carta, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3. Por isso eu vos declaro: ninguém, falando sob a ação divina, pode dizer, Jesus seja maldito. E ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, senão sob a ação do Espírito Santo. São Paulo também afirma que só se pode chamar a Deus de Pai quando se conta com a inspiração do Espírito Santo, como está em Gálatas, capítulo 4, versículo 6. A prova de que sois filhos é que Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Quem nos precede e suscita em nós a fé é o Espírito Santo, que pela sua graça, primeiro está no despertar da nossa fé e da vida nova, que significa conhecer o Pai e a Jesus Cristo. Contudo, na revelação das pessoas da Santíssima Trindade, ele é o último a nos ser apresentado. O Espírito Santo está em ação com o Pai e o Filho, do início dos tempos até a consumação do projeto da nossa salvação. Mas é nos últimos tempos, inaugurados pela encarnação redentora do Filho, que é revelado e dado
reconhecido e acolhido como pessoa que ele vai nos ser apresentado. É o Espírito Santo que torna a Igreja santa e a assiste para preservá-la na unidade, na verdade e na caridade. Como eu expliquei na primeira aula, pode-se dizer que Deus faz uso de um método pedagógico progressivo. Ele foi se manifestando aos poucos e na ordem. Primeiro o Pai, depois o Filho e por último o Espírito Santo. No Antigo Testamento se apresenta o Pai, com alguns sinais, apontando para o Filho. No Novo Testamento, através da encarnação de Jesus Cristo, é o Filho que se apresenta, já acenando para o Espírito Santo. E agora, o Espírito Santo tem direito de cidadania entre nós e se manifesta de modo mais claro nesses últimos tempos, que é o tempo da Igreja. Crer no Espírito Santo é professar que ele é uma das pessoas da Santíssima Trindade, igual ao Pai e ao Filho, na divindade, na onipotência e na eternidade. O batismo nos concede a graça do novo nascimento em Deus Pai, por meio de seu Filho, no Espírito Santo. Pois os que têm o Espírito de Deus são conduzidos ao Filho, mas o Filho é que os apresenta ao Pai. E o Pai, então, lhes concede a incorruptibilidade, lhes dá esse novo nascimento. O Pai, por sua vez, é Ele que nos envia as graças através do Filho. E o Filho, então, faz com que estas graças cheguem até nós pelo Espírito Santo. Portanto, sem o Espírito Santo, não é possível chegar ao Filho de Deus. E sem o Filho, ninguém consegue aproximar-se do Pai. Pois o conhecimento do Pai é o Filho. É Ele que nos dá esse conhecimento. E o conhecimento do Filho de Deus se faz através do Espírito Santo. Para deixar bem claro, a fonte da vida eterna está no Pai. E nos é oferecida por quem? Pelo Filho. Mas chega até nós, nos é comunicada intimamente e pessoalmente pelo Espírito Santo na Igreja, através dos sacramentos. O termo Espírito vem da palavra hebraica ruá, que significa sopro, ar, vento. Vejamos alguns exemplos. Em Pentecostes, quando os apóstolos, junto com Maria, algumas mulheres e discípulos, estavam reunidos em Jerusalém, surgiu um vento impetuoso, como nos é revelado em Atos, capítulo 2, versículo 2. De repente, veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. No encontro com Nicodemos, Jesus usa a imagem do vento, que sopra onde quer e não se sabe de onde vem nem para onde vai. E para explicar o que significa nascer do Espírito. Este fato está no Evangelho de João, capítulo 3, versículos de 5 a 8. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de que eu te tenha dito. Necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer. Ouves-lhe o ruído,
mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Encontramos a respiração de Deus, o ar e o sopro, no Salmo 104, 103, versículos 29 e 30. Se desviais o rosto, eles se perturbam. Se lhes retirais o sopro, expiram e voltam ao pó de onde saíram. Se enviais, porém, o vosso sopro, eles revivem e renovais a face da terra. É verdade que os termos Espírito e Santo poderiam ser também atribuídos ao Pai e o Filho. Um como o outro são Espírito e são santos. Mas ao juntar os dois termos, Espírito Santo, a Escritura designa como a pessoa do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Na Sagrada Escritura, encontramos alguns nomes para se referir ao Espírito Santo. Vejamos. Quando Jesus prometeu a vinda do Espírito Santo, ele o denominou de Paráclito, como encontramos em João, capítulo 14, versículo 26. Mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, irá ensinar-vos todas as coisas e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Paráclito é um termo difícil de se entender, mas ele pode ser traduzido por advogado. Isto é, aquele que é chamado para perto, aquele que dá coragem e anima. Por isso mesmo, é também traduzido por consolador, já que essa seria uma função do Espírito Santo junto aos apóstolos, que outrora eram tímidos e medrosos. O próprio Jesus o chama ainda de Espírito de verdade, como encontraremos também em João, capítulo 16, versículo 13. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ele vos ensinará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouvir, e vos anunciará as coisas que virão. O Espírito da verdade é aquele que ensina toda a verdade e instrui sobre a verdade plena revelada por Jesus. Jesus é precisamente isto, a verdade, que na plenitude dos tempos se fez carne, veio habitar no meio de nós para que nós a conhecêssemos essa verdade. Porque a verdade, ela não se captura de uma coisa, mas a verdade nós a encontramos, ela se encontra. Não é uma posse, é um encontro com uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. São Paulo, o grande apóstolo do Espírito Santo, ele lhe dá vários nomes. Vejamos. O primeiro deles é o Espírito da promessa, que está em Gálatas, capítulo 3, versículo 14. Assim a bênção de Abraão se estende aos gentios, em Cristo Jesus, e pela fé recebemos o Espírito prometido. Espírito de adoção, que está em Romanos, capítulo 8, versículo 15. Porquanto não recebestes um espírito de escravidão para viverdes ainda no temor, mas recebestes o espírito de adoção pelo qual clamamos: Abba, Pai. O Espírito de Cristo, essa está na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 11. Eles investigaram a época e as circunstâncias indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, e que profetizava os sofrimentos do mesmo Cristo e as glórias que os deviam seguir. Espírito do Senhor, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração. E o nome
Espírito de glória, que aparece em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 14. Se fordes ultrajados pelo nome de Cristo, bem-aventurados sois vós, porque o Espírito de glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vós. Nas comunidades da igreja primitiva, todos esses nomes eram perfeitamente conhecidos. Por isso, São Paulo, ele não se preocupa com o nome que utiliza. Ele sabe que será compreendido pelos seus leitores. Como o Espírito Santo não tem corpo, como o Filho que se encarnou, e não é visível aos nossos olhos, a teologia, a partir de inúmeros textos da Sagrada Escritura, usa símbolos diferentes para designar o Espírito Santo. Os mais conhecidos são o fogo e a pomba. Um pouco menos conhecidos são a nuvem e a luz. E também temos, às vezes, o vento. O fogo é o símbolo da energia transformadora dos atos do Espírito Santo. É um símbolo frequente no Antigo Testamento. Vamos ouvir agora a história da contenda entre o profeta Elias e os 450 sacerdotes de Baal, que era o deus dos cananeus. Elias reza a Deus e consegue atrair o fogo sobre o Monte Carmelo. Podemos ver isso em 1 Reis, capítulo 18, versículos 38 e 39. Então, subitamente, o fogo do Senhor baixou do céu e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a poeira e até mesmo a água da valeta. Vendo isso, o povo prostrou-se com o rosto por terra e exclamou: "O Senhor é Deus! O Senhor é Deus!" No dia de Pentecostes, o Espírito Santo aparece sob forma de línguas de fogo, pousando sobre os apóstolos. Este é um dos simbolismos mais significativos do Espírito Santo e que podemos ver em Atos, capítulo 2, versículos de 1 a 4. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. A pomba foi usada no final do dilúvio para anunciar que as águas haviam baixado e a terra estava novamente habitada e era a esperança da humanidade, como nos relata Gênesis, capítulo 8, versículos de 8 a 11. Soltou também uma pomba, para ver se as águas teriam já diminuído na face da terra. A pomba, porém, não encontrando onde pousar, voltou para junto dele na arca, porque havia ainda água na face da terra. Noé estendeu a mão e, tendo-a tomado, recolheu-a na arca. Esperou mais 7 dias e soltou de novo a pomba fora da arca. E eis que pela tarde ela voltou, trazendo no bico uma folha verde de oliveira. Assim, Noé compreendeu que as águas tinham baixado sobre a terra. No batismo de Jesus, o Espírito Santo aparece em forma de pomba. É a presença do Espírito Santo no coração dos batizados, no coração purificado. Ouçamos Marcos, capítulo 1, versículos de 9 a 11. Ora, naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e foi batizado por João, no Jordão. No momento em que Jesus saía da água, João viu os céus abertos e descer o Espírito em forma de pomba sobre ele. E ouviu-se dos céus uma voz: Tu és o meu filho muito amado, em ti ponho minha afeição. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. A nuvem e a luz
são dois símbolos inseparáveis nas manifestações do Espírito Santo no Antigo Testamento. Nós vamos encontrar a nuvem ora escura, ora luminosa, e revela o Deus vivo e salvador, como durante a peregrinação do povo no deserto, quando eles saíram da escravidão do Egito, e que está descrito em Êxodo, capítulo 40, versículo 38. E enquanto duraram as suas peregrinações, a nuvem do Senhor pairou sobre o tabernáculo durante o dia, e durante a noite havia um fogo na nuvem, que era visível a todos os israelitas. No Novo Testamento, em relação a Jesus e o Espírito Santo, temos o relato da transfiguração no Monte Tabor, quando Jesus conversava com Moisés e Elias, e o Espírito Santo sobreveio na nuvem, e da nuvem saiu uma voz, que era a voz do Pai. E vamos ver isso em Lucas, capítulo 9, versículos 34 e 35. Enquanto ainda assim falava, veio uma nuvem e encobriu-os com a sua sombra. E os discípulos, vendo-os desaparecer na nuvem, tiveram um grande pavor. Então da nuvem saiu uma voz: "Este é o meu filho muito amado, ouvi-o." Mas também vamos encontrar o Espírito Santo nos ritos litúrgicos, nos sinais sacramentais, quando se invoca o Espírito Santo. A Igreja conserva e repete os gestos dos apóstolos, que, por sua vez, repetiam os gestos de Jesus. E há também a prática do Antigo Testamento. Então, nós vemos na imposição das mãos, na unção com óleo, na água, e também vamos ver no selo. O simbolismo da água é significativo da ação do Espírito Santo no batismo. Após a invocação do Espírito Santo, ela se torna um sinal sacramental eficaz do novo nascimento. É o Espírito Santo que, por meio da água batismal, realiza o nosso novo nascimento para a vida divina. O simbolismo da unção com óleo também é significativo do Espírito Santo, até o ponto de se tornar sinônimo dele. Vamos ver isso na iniciação cristã. A unção é sinal sacramental da confirmação. O próprio termo Cristo, do grego Christos, que a gente já viu lá atrás, significa ungido do Espírito de Deus. Portanto, Jesus é constituído o Cristo de Deus pela ação do Espírito Santo, ou seja, o ungido de Deus. Pela imposição das mãos, Jesus curava os doentes e abençoava as criancinhas. E em nome de Jesus, os apóstolos continuaram a fazer o mesmo, porque é pela imposição das mãos que o Espírito Santo nos é dado. O selo é um símbolo próximo ao da unção. Por quê? É através do selo que o Pai nos marca para indicar o efeito indelével da unção do Espírito Santo nos sacramentos do batismo, da confirmação e da ordem. Esses três sacramentos não podem ser repetidos, recebe-se uma única vez, porque essa marca nunca mais se apaga. O Espírito Santo é um dom de Deus. São João nos revelou que Deus é amor. Ouçamos 1 João, capítulo 4, versículos de 8 a 10. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em nos ter enviado ao mundo o seu Filho único, para que vivamos por ele. Nisto consiste o amor, não em termos nós amado a Deus, mas em ter-nos ele amado, e enviado o seu Filho,
para expiar os nossos pecados. E o amor é o primeiro dom. Ele contém todos os demais e foi derramado em nossos corações, como nos fala São Paulo em Romanos, capítulo 5, versículos 5b. Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. É a comunhão do Espírito Santo que na igreja restitui aos batizados a semelhança divina perdida pelo pecado. Esse amor é o princípio da vida nova em Cristo, possibilitada por termos recebido uma força, a do Espírito Santo, conforme está em Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins do mundo. Com essa força, temos condições de produzir frutos. Com efeito, é do íntimo de nós mesmos que nascem as nossas obras, os frutos. É precisamente o coração que deve converter-se a Deus. E o Espírito Santo transforma o nosso coração se nós nos abrirmos a Ele. E quais são esses dons, esses frutos do Espírito Santo? É São Paulo quem nos diz quais são. Em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23a. Ao contrário, o fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Se nós, que recebemos o Espírito Santo pelo batismo, ainda não produzimos tais frutos, é porque não o invocamos suficientemente e não o levamos devidamente a sério. Temos dentro de nós uma força capaz de transformar o mundo, mas muitas vezes é como se essa força não existisse. Em uma palavra, podemos afirmar que o Espírito Santo é a pessoa de Deus hoje presente na igreja, atuante na vida dos cristãos, pronto para nos auxiliar na compreensão dos mistérios divinos e para nos transmitir a coragem necessária para uma autêntica evangelização, tanto pela palavra como pelo testemunho de vida. Vamos agora conversar um pouco sobre o que acabamos de ouvir na nossa sala de reunião.